Olá, está no ar o Projeto Startup. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui conosco. Bom, aqui no programa você conhece negócios inovadores que trazem soluções para diferentes áreas do mercado, como é o caso da Inspira, o empreendimento que vamos conhecer no programa de hoje. Com o objetivo de simplificar e valorizar o exercício da advocacia, a Inspira alia a experiência jurídica com a expertise tecnológica. E aí, para comentar este case de sucesso, nós vamos conversar com Guilherme Guide, especialista em Direito Digital. Bom, mas antes, vamos então conhecer a Inspira. Sou Rafael Grimaldi, tenho 30 anos, sou formado em Direito e Contabilidade, pós-graduado em Direito Tributário, formado também em Ciência de Dados e hoje empreendo numa startup de tecnologia voltada para o mercado jurídico. A história da Inspira ela é bem natural, orgânica. Três dos cofundadores, eu e mais dois sócios, a gente é ex-advogado de profissão, trabalhou junto numa das grandes bancas aqui da América Latina e vivenciando as dores que a gente tinha ali no dia a dia dentro do escritório de advocacia, a gente percebeu que tinha uma oportunidade de construir soluções que ajudassem os advogados e advogadas a trabalharem melhor, a serem mais produtivos, a serem mais eficientes. E aí, a partir disso, a partir dessa vontade, a gente juntos criou uma grande amizade, continuou se falando. Eu fui o primeiro a sair do mundo do direito, eles saíram um pouquinho depois, e aí as histórias voltaram a se entrelaçar no momento em que eu fui trabalhar na Endeavor, que é uma ONG que apoia empreendedorismo em países em desenvolvimento, especificamente também aqui no Brasil. E a gente tinha uma oportunidade, um vínculo com o INSPER, faculdade aqui também de São Paulo, onde a gente poderia levar uma ideia para lá e prototipar essa ideia. E aí eu chamei o Cauê e Henrique, meus sócios, para levar várias das ideias que a gente tinha de solução dos nossos problemas de advogado, do nosso dia a dia, para criar um protótipo de tecnologia. Essa ideia ela foi incubada, vamos dizer assim, no Centro de Empreendedorismo do INSPER, e de lá a gente começou a torná-la concreta. O nosso primeiro grande desafio dentro dessa história apesar dos três serem ex-advogados, eu já trabalhava com tecnologia, já estudava programação, mas a gente ia precisar de mais um sócio de tecnologia. E aí a história da Inspira ela demorou a se concretizar por mais ou menos um ano e meio, que a gente ficou na busca de encontrar alguém que pudesse ser o nosso CTO, a gente chefiar a parte de tecnologia da empresa. E isso só foi acontecer no final de 2021, quando a gente encontrou o Ricardo, que hoje é nosso sócio, cofundador aqui também, e nosso CTO. O nosso objetivo, a nossa grande missão é levar a tecnologia para o mundo do direito. É um mercado reconhecidamente muito tradicional, que na nossa visão está um pouco atrasado do ponto de vista de uso de tecnologia, de inovação, de transformação digital. E a forma que a gente achou de ajudar nessa transformação foi criar uma plataforma que auxilie o dia a dia dos advogados, torne-os produtivos para que aos poucos a gente vá também construindo soluções para outros tipos de mercado dentro da cadeia jurídica. Então o mercado dos tribunais, o mercado das grandes empresas e corporações que hoje gastam muito dinheiro com custos envolvendo gastos jurídicos, advogados, tribunais, decisões, contencioso. Então a nossa visão sempre foi trazer uma eficiência para toda a cadeia e ajudar principalmente na uniformização de entendimentos no Brasil. É um dado bem importante esse. O Brasil é o país com o maior número de advogados per capita do mundo, ou seja, uma grande oportunidade aqui de usuários de plataformas de tecnologia. O Brasil é o país mais processualizado do mundo, também proporcionalmente. Então a gente hoje tem praticamente, segundo dados do CNJ, 100 milhões de processos hoje em andamento, e essa taxa ela se renova bastante, recorrentemente, ano a ano. A gente tem uma taxa de atualização de 30 milhões por ano, e a gente também é o país que mais gasta com o judiciário no mundo, quase 1% do nosso PIB é gasto só com custos para manter a máquina dos tribunais funcionando. Então, se você olha para isso como um problema, a gente do Inspira enxerga isso como uma grande oportunidade
de trazer eficiência, inteligência, velocidade e inovação para um mercado historicamente visto como super problemático. O Inspira ele é uma plataforma, ele é o grande assistente de inteligência artificial do advogado, né? A gente optou por construir aqui uma solução em que a gente pegasse todo o processo de trabalho que um advogado ou uma advogada tem no dia a dia, que vai de pesquisas, elaboração de relatórios, escrever, ler, revisar um documento, gerir esse conhecimento com o time. E a gente pegou cada uma dessas etapas, cada uma dessas tarefas, olhou para elas e disse, olha, como é que a gente ajuda, né, o advogado empodera ele ou ela a trabalhar melhor, com uma maior produtividade, com maior eficiência. Então, para cada uma dessas etapas, a gente vem construindo soluções. A nossa primeira solução é a de pesquisa jurídica, onde a gente fornece para o usuário uma grande quantidade de um volume de dados de jurisprudência nacional. E aí a experiência que o usuário tem é o quê? Ele tem uma facilidade maior de encontrar essa informação, que a gente brinca no Brasil é como se fosse encontrar uma agulha num palheiro, são mais de 300 milhões de documentos, imagina encontrar um documento nesse montão de documentos. Então a gente ajuda o usuário a encontrar essa informação. Dentro da ferramenta, o usuário trabalha, lê essa informação com também vários atalhos de tecnologia que a gente fornece para ele, utilizando a inteligência artificial, então resumos, destaque de trechos relevantes. O usuário pega, né, essa informação, compartilha com o time dele numa biblioteca colaborativa de assuntos jurídicos e a partir dali, o que seria a cereja do bolo hoje da ferramenta, ele extrai um relatório visual e estatístico traduzindo aquilo que ele encontrou dentro da ferramenta para que a tomada de decisão envolvendo riscos jurídicos seja feita de uma forma mais rápida, eficiente e confiável principalmente. Hoje a gente, o nosso canal de aquisição de clientes, ele ainda é muito o que é chamado de outbound, né? O field sales, ou seja, a gente vai até os clientes ainda bastante. Nosso time, hoje a gente tem um time montado para ir atrás dos clientes. Então, o que a gente faz? A gente faz toda uma análise interna, né, de qualificação e nutrição de quem é o cliente que o Inspira quer ir atrás. E aí o nosso time proativamente vai atrás dessas empresas, desses escritórios de advocacia. 90% hoje da nossa base de clientes vem desse movimento, desse canal de aquisição. A gente ainda tem um resquício aí que é um canal acessório, que seria o orgânico, o inbound, que tem muito a ver com o boca a boca dos nossos clientes atuais ali, né, de referências, indicações. Às vezes até clientes vêm até nós pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais, onde a gente gera bastante conteúdo e informação sobre a ferramenta. Hoje nós temos clientes em quase todo o Brasil. O nosso foco central de atuação, especialmente no início, foi a região sudeste, pelo simples fato da proximidade e como a gente vai atrás dos clientes, facilita estar próximo deles, né? Estamos aqui, em regra, em maioria aqui em São Paulo. Mas hoje a gente tem clientes em quase todo o país e a ideia, inclusive, é abranger o território nacional. Esse crescimento em termos de regionalização, ele tem muito a ver no nosso produto com o andamento, né, a escala e a cadência que a gente trouxe os tribunais, que são a nossa grande base de dados aqui do Inspira, né, os dados dos tribunais. Então, se eu fosse vender para um cliente, para um escritório, para uma empresa que tem uma operação no Mato Grosso, eu vou precisar ter a base de dados do Mato Grosso porque ela vai ser bem importante para ele. Então, o nosso crescimento em termos de escala regional e nacional teve muito a ver com isso. Hoje, como a gente já tem essa abrangência nacional, aí é mais uma questão de foco, de distribuição, de time de vendas mesmo, de para onde direcionar esse esforço. Como a gente ainda tem muito mercado aqui na região sudeste, a prioridade ainda é a região sudeste. Nós vivemos muitos obstáculos, né, para chegar onde a gente está hoje e está só no começo, né, mas alguns dos que me vêm à cabeça, né, que estão na minha memória, na verdade, primeiro, acho que o grande momento de todo empreendedor ou empreendedora que é a decisão de você sair da sua carreira, da sua vida pregressa, né, de tomar essa decisão de se jogar num lugar que você não sabe para onde vai, qual vai ser o caminho, como vai ser, quão difícil vai ser. Então, sem dúvida nenhuma, acho que o começo, né, onde não tem produto, a gente ficou de 6 a 8 meses só construindo o produto full time aqui, pensando e respirando em Inspira, mas sem receber qualquer tipo de remuneração por isso.
né? E isso tem um impacto gigantesco no nosso entorno, nos nossos familiares, nos nossos amigos, enfim, no futuro da nossa carreira profissional. Então, com certeza, esse, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a maior dificuldade que qualquer empreendedor ou empreendedora passa no começo da jornada. E além disso, acho que uma segunda dificuldade que a gente também enfrentou bastante é a resistência, né, ou a visão que o mercado em geral tinha sobre legal techs, né? Historicamente, no mercado de legal techs nunca foi visto como um mercado sexy ou de grandes cases, especificamente aqui no Brasil, do ponto de vista de tamanho e de relevância. O que é legal, porque quando a gente decidiu empreender e tomar essa decisão, essa situação ocorria, essa conjuntura poderia ser vista. E agora já é um pouco diferente, né? O mercado de tecnologia, especificamente voltado para o direito, ele está em outro momento, está em outro patamar agora, né? As novas tecnologias, os modelos de linguagem, processamento de linguagem natural, os grandes LLMs aí, né, do mercado, esse novo momento de inteligência artificial generativa, ele trouxe uma nova visão do que pode ser feito, do que pode ser disruptado dentro do direito, e é dentro desse contexto que a gente está inserido agora, e bastante animados, inclusive, porque pelo que a gente já conseguiu construir e vai conseguir construir daqui para frente em cima desse tipo de tecnologia, desse novo momento das legal techs. Muito bacana, né? O modelo de negócios da Inspira. Nós vamos agora para um breve intervalo e aí na volta vamos conversar com Guilherme Guide, especialista em direito digital. É bem rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Projeto Startup. No primeiro bloco, a gente conheceu a Inspira, uma plataforma que alia a experiência jurídica com a expertise tecnológica e se tornou uma das legal techs mais reconhecidas do ecossistema brasileiro. Para comentar este case, vamos conversar com o Guilherme Guide, especialista em direito digital. Guilherme, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos. Ótimo, obrigado a você pela disponibilidade do seu tempo e por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente também. Guilherme, qual é o panorama aí sobre o modelo de negócios da Inspira? Bom, a Inspira, como a gente viu, ela se insere em um mercado em pleno crescimento, né? A gente tem a inteligência artificial, o modelo de computação de processamento de dados para, especialmente, geração de novos conteúdos, né? Como a gente vê com ferramentas como o ChatGPT, que já é bem conhecido da maioria das pessoas, a gente vê a aplicação desse tipo de análise de dados e produção de conteúdo, nesse caso, relatórios automatizados, agora aplicado à área do direito. A área do direito ele conta já há algum tempo com soluções que buscam trazer insights mais objetivos relacionados a decisões anteriores, normativas vigentes, para orientar de fato o advogado melhor na execução das suas tarefas do dia a dia. Então, ao invés de, por exemplo, buscar em 30 sites diferentes as decisões anteriores sobre um determinado assunto, o advogado consegue procurar por uma plataforma digital, fazer uma busca geral e encontrar as decisões mais relevantes para o caso dele. A diferença aqui é que agora a gente começa a ter também a força da inteligência artificial para analisar os resultados dessa busca e gerar relatórios, responder perguntas específicas, trazendo mais qualidade à informação que o advogado tem acesso. Mas, Guilherme, já está, como eu digo, difundido no mercado esse tipo de empreendimento com essa linha, essa forma de concentração? Isso ainda é uma inovação, é um diferencial? Com certeza, com certeza. A análise de dados, no geral, ela não é
uma disciplina nova, vamos dizer assim. A gente fala de Big Data há muito tempo, e inteligência artificial, se você olhar o histórico dela, pensando no conceito de analisar dados e apresentar um resultado, apresentar um resultado qualitativo, isso você poderia traçar isso para 50 anos para trás. A questão é que a tecnologia que a gente tem hoje ela é muito mais avançada e aplicar isso a essas ferramentas de busca, de concentração de dados, é de fato uma inovação que tem ajudado, inclusive, muitos escritórios a melhorar a eficiência dos seus trabalhos do dia a dia. Agora, a grande ferramenta, ou talvez a grande diferença, seja a inteligência artificial, é isso? Agora, a inteligência artificial ainda precisa de regulação, né? Como é que um negócio hoje prospera ou pode ser colocado, né, no mercado, ainda com a falta da regulação? O quanto ela pode comprometer ou o que dá para fazer ainda sem regulação? Bom, o primeiro ponto que a gente precisa definir é que não há regulação específica sobre a inteligência artificial. Mas isso não quer dizer que tudo que a gente já tem de leis não se aplica também a uma solução inovadora, né? Então, mesmo que a gente tenha uma lei de 2002, que é o caso do nosso Código Civil, que regula ali contratos, responsabilidade civil, etc., isso se aplica também à inteligência artificial. E enquanto a gente não tem uma proibição, de fato, o que o direito precisa fazer é entender como ele aplica essas normas que já existem a esses novos modelos de negócio. A gente tem algumas propostas de regulamentação da inteligência artificial em discussão no Congresso. Talvez a iniciativa desse gênero mais avançada seja a que foi recentemente aprovada na União Europeia, mas a linha geral de todas essas iniciativas de regulamentação busca justamente endereçar os riscos da aplicação da inteligência artificial. Então, entender em que casos a inteligência artificial pode ser utilizada de forma prejudicial ao usuário, ao titular dos dados pessoais que estão sendo objeto de tratamento ali, e estabelecer alguns controles internos para que a própria empresa que está fornecendo aquela solução consiga fazer uma avaliação prévia e ter, vamos dizer, ser responsável na forma como desenvolve a sua ferramenta. O que não se pode é parar, né? Há possibilidades, há mercado, né? Agora, os meninos inspiradores do Inspira, eles pretendem expandir também para outros países a plataforma, né? Aí qual é a orientação para levar uma plataforma como essa para fora do país? Perfeito. A internacionalização de uma plataforma pode parecer simples, porque a gente parte daquela ideia de que a gente está no Brasil, a gente coloca uma plataforma online e a gente consegue acessar o mercado do mundo todo. A questão é que, mesmo quando a empresa está localizada no Brasil, ela pode estar sujeita a alguns tipos de limitações, restrições em outros países, como é o caso nesse cenário específico de inteligência artificial da União Europeia. Mas, no geral, o processo de internacionalização de uma startup, de uma plataforma digital, ele passa tanto por uma avaliação da estrutura societária daquela empresa, para saber se ela precisa ou se é interessante, conveniente, que ela tenha filiais ou tenha empresas coligadas nos países específicos em que ela quer atuar. E ela precisa avaliar também diversos outros fatores relacionados aos seus ativos. Então, a plataforma ela é protegida aqui no Brasil com base no que a gente chama de direito sobre o software, né? Que é nada mais do que um direito autoral. A pessoa que cria o software tem o direito sobre aquele software. Só que isso não necessariamente é exatamente igual em todos os países em que aquela empresa vai atuar. Então, pode ser que ela precise de um registro, pode ser que ela precise registrar uma marca, né, para poder continuar usando o nome Inspira, mesmo nesses outros países. Além, obviamente, e talvez esse seja o ponto que mais impacta o bolso do empreendedor, entender também como funciona a tributação nesses outros países em que se pretende atuar. Uhum.
Guilherme, mas mesmo aqui dentro do país, startups ou, enfim, plataformas, modelos de negócios como esse, que gargalos a gente tem hoje ainda para o crescimento? Se a gente tem tecnologia disponível, apesar da regulação, como a gente colocou, da IA, mas eu digo em termos de legislação mesmo, na questão legal, tem gargalos ainda que pudessem talvez fazer ou proporcionar um crescimento mais sustentável e até mais acelerado nos negócios? Com certeza. Boa parte da regulação que existe sobre tecnologia, a princípio, ela e é normal que isso aconteça, ela é construída, então essas leis são aprovadas sempre considerando os principais players daquele mercado específico. Então, a gente tem, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Ela foi construída pensando em grandes conglomerados de serviços digitais, como Meta, Google, Amazon, etc. A grande questão é que, para essas empresas cumprir os requisitos dessa lei, talvez seja simples, ou seja, no mínimo, viável. O grande problema é quando você aplica o mesmo padrão, né, os mesmos requisitos, para empresas que estão começando. E, nesse caso, existem, às vezes, iniciativas para criar regimes diferenciados, simplificados, para que a empresa consiga cumprir a lei, mas ainda assim estar dentro do que é razoável para o porte daquela empresa. Mas isso não são todos os casos, né? A gente tem o próprio regime das empresas de pequeno porte, microempreendedores, etc. O próprio Simples Nacional são exemplos disso, né? De modelos que foram simplificados para acomodar também as empresas de pequeno porte. O importante é que essa nova legislação que está sendo discutida, especificamente os projetos de lei sobre inteligência artificial, que eles tomem também em consideração a necessidade de dosar o que se exige da empresa, com base não só no impacto daquela solução, mas também na capacidade da empresa. Porque, por mais que seja louvável exigir da empresa diversos controles internos, diversos mecanismos jurídicos e de compliance, é necessário que isso seja factível. Não adianta eu ter uma pilha de documentos se eu sei que aquilo não vai ser cumprido na prática ou se aquilo não vai ser efetivo na prática. Bom, aí, finalizando então, a gente tem ainda uns 2 minutinhos para a nossa conversa. Para quem não está no mercado ainda ou que vê possibilidade, né, de se desenvolver no mercado, usando aí de tecnologia, qual é a orientação, agora eu diria quase que a dica de ouro aí para quem quer começar no mercado, usando da tecnologia, da inteligência artificial, qual é a orientação você como especialista em direito digital daria para esses empreendedores ou novos empreendedores? Bom, eu acho que a regra de ouro para qualquer tipo de empreendimento obtenha conhecimento, e eu não falo aqui só do ponto de vista jurídico, né, de entender quais são as leis que vão se aplicar a um determinado produto ou serviço que você quer criar, entender qual que vai ser a estrutura societária ou as regras de convivência entre você e seus sócios. Isso tudo é certamente muito importante do ponto de vista jurídico. Você construir um negócio em uma base sólida para que lá na frente não haja uma disputa que acaba simplesmente com a empresa. Mas traduzindo isso para diversos outros domínios da gestão de uma empresa, o empreendedor ele tem que ter muito conhecimento, ele tem que, no mínimo, procurar esse conhecimento para entender sobre finanças, sobre um pouco sobre contabilidade, ele vai ter que, queira ou não, trabalhar um pouco com marketing, fazer ali a publicidade do seu produto. E em todas as fases da empresa, desde da ideação, quando você começa a pensar no que você vai oferecer, no qual vai ser seu produto, seu serviço, até a fase em que você está já escalando o seu negócio, ou seja, ganhando tração e crescendo o negócio exponencialmente para eventualmente vender a empresa ou abrir o capital.
em todas essas fases, o empreendedor precisa estar sempre ciente dos desafios que ele tem para que ele possa tomar boas decisões. Maravilha. Dica de ouro. Guilherme Guidi, especialista em Direito Digital, muito obrigado pela sua participação aqui no Projeto Startup de hoje. Eu que agradeço o convite. Muito bem. Bom, hoje conhecemos a Inspira, né? Uma plataforma que alia a experiência jurídica com a expertise tecnológica para facilitar e valorizar o exercício da advocacia. Muito obrigado a você que esteve com a gente aqui no Projeto Startup. Voltamos no próximo programa. Forte abraço e até mais.